E aí, pessoal, tudo bem? Continuando agora com a resolução das questões da prova do IFE, prova para professor de ensino básico, realizada em 2022, no final de 2022. Bem, se você não me conhece, aqui embaixo você vai encontrar um pouco do meu currículo no LinkedIn. Eu sou professor de língua portuguesa, mestrado em linguística cognitiva, com bastante experiência em concursos públicos e não só em dar aula para concursos públicos, mas também com aprovações. E aqui embaixo você vai encontrar um formulário. Não vou te mandar spam, você pode deixar seus dados para eu te avisar quando terá cursos, aulas de língua portuguesa online, sejam módulos de sintaxe, de morfologia, de fonologia, de concordância, de crase, ou seja um curso inteiro voltado para uma banca ou voltado para um concurso em si. Também embaixo você vai encontrar o link para um curso de redação. Se você tem dificuldade de fazer um texto, produzir um texto, de criar ideias, esse curso que tem aqui embaixo são 10 módulos de técnica de redação. Vai trabalhar desde a criação de ideias, desenvolvimento de ideias, até a estrutura final da redação. São 10 módulos com vídeo, teoria, exercício, quiz. Além disso, tem mais 10 módulos de bônus de técnica de estudo. Ainda tem também um grupo no Telegram em que você pode tirar as dúvidas diretamente comigo. Tudo isso para você fazer uma redação que vai garantir a sua aprovação no seu concurso, no seu vestibular. Bom, vamos então aí para a correção da questão número 7 do concurso do IFE. Analise os excertos seguintes. Bem, antes de analisar, vamos lá para o enunciado e ver o que o enunciado está pedindo, para a gente não ler à toa. Considerando determinados aspectos linguísticos dos excertos em questão, assinale a alternativa incorreta. Ele quer incorreta, então terão 4 corretas e 1 incorreta. Letra A, ele pergunta, ou ele afirma, na verdade, o seguinte: em 1, o verbo dormir, empregado em uma forma nominal, funciona como sujeito da oração. Dormir está aqui, realmente, empregado numa forma nominal, é o sujeito da oração é mais importante. Sim, isso aqui é uma oração, é mais importante, porque tem verbo ser. É o predicado e é composto pelo verbo de ligação o verbo ser, o sou, tu és, ele é. Tem aqui um predicativo importante, ligado a quem? A dormir. Dormir é importante. Importante característica de dormir. Essa é uma estrutura que tem um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Isso é uma estrutura característica de predicado nominal. Esse dormir é um verbo na forma nominal. O que é verbo na forma nominal? Verbo na forma nominal é justamente um verbo que está no infinitivo, está no gerúndio ou está no particípio. Infinitivo é terminação R, gerúndio é terminação NDO e particípio é terminação ado ou ido. Ele se chama forma nominal porque o infinitivo pode funcionar como substantivo, o gerúndio pode funcionar como advérbio e o particípio pode funcionar como adjetivo, ou seja, é a forma nominal do verbo. O verbo pode funcionar como nomes, substantivo, advérbio e adjetivo. Então, dormir que realmente é um verbo na forma nominal que está funcionando como um substantivo. Por que substantivo? Porque é o sujeito da oração é mais importante. O que é mais importante? Dormir. É como se eu pegasse dormir e substituísse por um substantivo. O sono, por exemplo. O sono é mais importante para a saúde. Sono é substantivo. No caso, aí foi utilizado o verbo no infinitivo, ou seja, um verbo numa forma nominal. Um verbo funcionando como substantivo. Então, está certa. Essa letra A está correta. Letra B. Ainda em 1, a conjunção que introduz uma oração com valor comparativo. Bem, realmente temos aqui um que está associado com um mais. Quando temos essa associação, mais que, menos que, ou quanto também, tanto, quanto, tão, quanto, essa locução conjuntiva, essa expressão que divide, que está sendo dividida entre duas estruturas, ela tem essa ideia de comparação, traz esse valor, essa relação comparativa. Então, dormir é mais importante do que atividade física é. Esse verbo pode vir subentendido na segunda parte, na segunda oração. Cantar é
tão legal quanto dançar. Cantar é tão legal quanto dançar é legal. Só que essa segunda oração, né, o é legal, fica subentendida. Cantar é tão legal quanto dançar. Pronto. João é mais inteligente que sua irmã. João é mais inteligente que sua irmã é. É menos inteligente que sua irmã é. É tão inteligente quanto sua irmã é. Isso é característica de uma oração subordinada adverbial comparativa. Então, qual o segredo para uma questão como essa, que trabalha com noções? É a gente conhecer a teoria de período composto. Nessa teoria de período composto, a gente tem orações coordenadas, temos orações subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas, subordinadas adverbiais. Essas orações são caracterizadas justamente por conjunções e por pronomes relativos. Quando a gente já possui um conjunto fechado de conjunções possíveis, a gente consegue olhar para uma questão dessa e já identificar, opa, esse que está associado com mais que. Esse mais que eu sei que faz parte de uma oração subordinada adverbial comparativa, porque eu sei que na subordinada adverbial temos a classificação de CIC, TFP. O que é isso? São 9 classificações de orações subordinadas adverbiais. Quando eu sei as conjunções padrões dessas 9 classificações, eu consigo olhar para uma conjunção, para uma expressão, e já de cara me vem, né, vem na memória, vem na mente, a classificação dela. Então, macete para período composto: memoriza as preposições padrões para cada classificação. Bem, isso aqui realmente está uma conjunção comparativa, que traz o valor de comparação, como ele diz na letra B, ainda em uma conjunção que introduz uma oração com valor comparativo, sim, associado com mais que. Letra C. Em 2, a conjunção destacada indica a ideia de adição em relação à oração anterior. Qual a oração destacada, a conjunção destacada em 2? É a conjunção E, está aqui. E aí, quando eu olho também para a conjunção E, já vem na memória, opa, E, conjunção coordenativa aditiva. Nas orações coordenadas existem 5 classificações: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Como aditiva, a conjunção padrão que existe é e a locução conjuntiva, mais também. Né? Não só, mais também. Bom, quando eu olho para o E, já me vem como adição na cabeça. O E sempre é aditiva? Não, às vezes tem valor adversativo em algumas situações. Mas geralmente, na maioria dos casos, é aditivo. Agora eu confirmo se realmente a relação entre essas duas orações é de adição. Primeira oração: os participantes responderam, é um verbo, está aqui, uma pesquisa detalhada sobre o sono de cada um. Isso é uma oração, é a primeira oração. E a segunda oração começa aqui de usaram. Usaram um dispositivo para a medição do sono por 7 dias. É o verbo usaram, segunda oração. E realmente, né, 2 orações ligadas pelo E e a segunda oração sendo uma ideia adicionada à primeira. Os participantes responderam uma pesquisa detalhada sobre o sono de cada um. Além disso, ou seja, E, usaram um dispositivo. Então, uma ideia adicionada à outra. A letra C também está correta. Letra D. Em 3, o conectivo em destaque, portanto. Quando eu olho portanto, de cara já me vem o seguinte: portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Ou seja, olha só que legal. Eu memorizei as classificações das conjunções, das orações coordenadas, e para cada oração coordenada memorizei uma ou 2 conjunções características dessa classificação. No caso aí, portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva. Vamos ver o que ele afirma. Em 3, o conectivo em destaque, que é o portanto, conectivo é justamente isso, né, uma conjunção ou um pronome relativo, poderia ser substituído sem prejuízo de sentido, ou seja, sem mudança de sentido, mantendo o mesmo significado, porém, entretanto. Entretanto é uma conjunção coordenativa adversativa, ou seja, com ideia de oposição. Mas, contudo, no entanto, todavia, entretanto, porém. Então, entretanto é uma conjunção adversativa. E a portanto, que está lá no número 3, é conclusiva. Logo, se eu mudo de portanto para entretanto,
há sim prejuízo de sentido, há mudança de sentido. De conclusão passa para oposição. Então a letra D está incorreta, é a resposta que ele quer, a incorreta. A letra E. Em 4, o pronome relativo que? O que é um pronome relativo? É um pronome que substitui o termo anterior. Nesse contexto, poderia ser substituído sem prejuízo de sentido, ou seja, mantendo o sentido, por os quais. O que é os quais? É justamente um pronome relativo padrão, o qual, a qual, os quais e as quais. O que é uma palavra que ela pode ser pronome relativo. Nem sempre ela é pronome relativo, mas ela pode ser. E como eu sei que ela será pronome relativo? Quando eu consigo substituir este que justamente por o qual e variações, o qual, a qual, os quais e as quais. A equipe espera realizar outros estudos que ajudem a fornecer. A equipe espera realizar outros estudos, os quais ajudem a fornecer perfeitamente, não tem mudança de sentido nenhum. Os dois fazem a seguinte relação: eles pegam o substantivo anterior e jogam para a oração seguinte. O pronome relativo ele separa orações. Temos aqui a primeira oração: a equipe espera realizar outros estudos. Pronto. Aí a segunda oração: ajudem a fornecer evidências adicionais. Quem que ajudem a fornecer evidências adicionais? Os outros estudos. Só que o outros estudos, e esse outros estudos faz parte da primeira oração. E o que faz parte da segunda? É esse pronome relativo que. Então, que ajudem a fornecer. É como se eu pegasse, no lugar do que, colocasse outros estudos. Outros estudos ajudam a fornecer. Então, o pronome relativo ele faz isso. Que é um pronome relativo quando é possível trocar por o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Então, é isso que ele afirma aqui. Pode ser substituído sem prejuízo de sentido. Ok, está correta a letra E. Bom, se você gostou, curte aí, se inscreve, compartilha, manda para os seus amigos, ativa o sino aí para receber as notificações, as atualizações de questões de concurso, resolução de provas e questões. Um grande abraço, até a próxima.